Mas hoje vamos falar sobre a necessidade emocional do carboidrato, especialmente dos doces e dos pães. E aí eu quero saber de você. Você já se viu numa dependência de comer muito, assim, como se fosse um vício mesmo de carboidrato ou de doce? Responda aqui pra mim. Você é mais do doce ou você é mais do salgado? Ó, a Ana Carol, ela é do salgado, que eu sei que é paciente minha linda. Ela gosta de hambúrguer, coisas mais salgadas. Agora, a maioria das minhas pacientes, dos pacientes, porque o homem também tem isso, mas eu vejo isso muito maior, muito mais frequente nas mulheres. É o vício pelo açúcar, pelo doce. Responde aqui pra mim, você é do doce ou é do salgado? Carolzita, eu já sei a resposta dela, salgado. Chega um ponto que eu já até sei a resposta das minhas pacientes e das minhas alunas. Ó, a Sânia também é paciente, também é aluna, doce. A Tati, doce. Pois é, eu vou falar algo meu. Eu sempre fui muito do doce, sempre, desde criança. E eu contei no último vídeo que eu gravei lá pro meu canal no YouTube sobre a minha dependência de doce, como é que começou, né? E quando que eu comecei a ter compulsão por doce. Se você não viu esse vídeo, você pode ir lá e assistir, mas vou resumir aqui pra você, tá? O que aconteceu comigo? Nesse vídeo você vai aprender o que você vai fazer, tá? Pra você parar com esse vício de doce e açúcar. Você já percebeu o quanto que isso atrapalha seu processo de emagrecimento? Você acha que atrapalha, gente? Gente, porque assim, eu quero já que você saiba que não tem problema gostar de doce, não tem problema gostar de salgado, não tem problema gostar de pizza, não tem problema comer um pãozinho francês, eu amo também, não tem problema. Isso não engorda, tá? Já pensa assim, que o pão não engorda, o chocolate não engorda, o brigadeiro não engorda. O que é que engorda? É a frequência, a constância como você come esses alimentos, mas comer esporadicamente não tem problema. Tá? Então assim, mas como você sabe, né, que você engorda é por comer sucessivamente. Come um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e o tal do Jaque, né? Já que eu comi o pão, vou comer o brigadeiro. Já que eu comi o brigadeiro, vou comer a pizza. Ah, já que eu já tomei refrigerante mesmo, então agora eu vou comer o hambúrguer. É aquele pensamento errado que é assim, o que é um peido para quem já tá cagado, né? Desculpa por esse exemplo, mas assim, a gente tem que parar com esse pensamento e tem que parar também de ter medo do carboidrato, parar de ter medo do açúcar, da farinha, porque o pão não faz mal, nada disso faz mal. O que faz mal é porque você come e perde o equilíbrio. Isso acontece com você? Então você vai aprender nessa live de hoje o que você precisa fazer para parar, para bloquear esse ciclo, sabe? De come, exagera, come de novo e aí você sente que sempre tá engordando e não consegue chegar no seu objetivo. Sânia tá perguntando, o que seria esporadicamente, uma vez por semana ou no mês? Sânia, depende. Quantos furos posso fazer por semana ou por mês? Depende. Aí eu quero que você avalie o quanto que você precisa emagrecer e como que você vem se alimentando hoje. Por quê? Peraí que você já vai entender. Se eu pego uma pessoa que come muito mal sempre, ela come muito mal, ela come assim, uma pizza inteira num sábado à noite, com 2 litros de refrigerante, começa a comer um bolo, mas aí ao invés de comer uma fatia, come o bolo inteiro, e assim, ela precisa emagrecer 30 quilos, e ela come muito mal, ela come muito errado. Essa pessoa, talvez se ela fizer assim, Sânia, um furo por dia, ela vai emagrecer. Consegue entender? Agora, se você é aquela pessoa que já faz um processo de controle alimentar, já vem no processo de emagrecimento, já fez educação alimentar, já cortou um monte de coisas na sua alimentação e ainda falta aqueles 5 quilinhos, aqueles 3 quilinhos para emagrecer e você não tem muito o que tirar, talvez os seus furos você precisa rever, você precisa diminuir. Talvez você esteja furando demais. Entende? Então, talvez, Sânia, para você, um furo por semana é o suficiente, pronto, acabou. Tá? Outras pessoas, assim, para muita gente é a cereja do bolo. Então, sei lá, pode fazer um furo a cada 15 dias. Entende? Mas aí não é uma regra quantos furos você pode fazer. Mas avalie sempre como é que tá o seu consumo alimentar hoje, quanto que você precisa restringir para chegar no seu objetivo e quantos quilos você quer emagrecer, ok? Que aí você vai ter essa resposta. Mas hoje eu quero focar com vocês aqui sobre a dependência emocional do carboidrato. E aí eu conto um pouquinho da minha história para vocês.
Eu falei isso no vídeo. Quem não viu esse vídeo que tá no YouTube, quando acabar essa live, vai lá ver, que esse vídeo é muito legal. Eu conto com mais detalhes do que eu vou contar aqui resumidamente. Eu venho de uma família muito simples, né? Então, assim, na infância a gente tinha vontade de comer algumas coisas. Tinha vontade de comer biscoito recheado, morria de vontade de comer algumas coisas. Eu tinha uma amiguinha que morava perto da minha casa, a Priscila. Todas as vezes que eu ia na casa da Priscila, ela tinha uma vida melhor, né? Condição financeira melhor do que da minha família. E aí eu sempre via a Priscila tomando coisas assim, tipo, umas vitaminas de Neston, umas coisas assim, mingauzinho de farinha láctea. E eu ficava olhando a Priscila tomar aquilo e eu salivava. Tomando meu café. E aí, quando eu ia no mercado com minha mãe, eu pedia, né, mãe, compra farinha láctea. Só que minha mãe, né, o dinheiro era tão contadinho que o dinheiro que dava era para comprar o arroz, o feijão, era o básico que precisava comprar. Então, se sobrasse dinheiro, ela comprava um pacote de biscoito recheado para dividir pros 3 irmãos, né, os 3 filhos. E eu ficava com esse negócio de vontade de comer farinha láctea sempre. Olha, falar em farinha láctea eu salivo até hoje. Quando eu me formei, já como nutricionista, eu lembro que eu peguei lá o meu olerite, né? Nossa, tô rica, tem salário mínimo, né? O piso salarial do nutricionista. Acho que na época era R$1.200. Falei, gente, eu tô rica. Eu fui no supermercado, eu comprei uma lata de farinha láctea e 1 litro de leite. E eu acabei com aquela lata de farinha láctea e o litro de leite em 2 dias. De um dia pro outro eu comi a lata inteira e o litro de leite inteiro. Acabou. Foi uma compulsão alimentar? Foi. Só que se tivesse parado aí, tudo bem. Só que isso resultou numa autossabotagem que eu comecei a fazer com tanta frequência, que era de comprar as coisas para comer. Então eu comia com frequência farinha láctea, mingau, né? Aquela coisa do mingau, aquela molinha que eu já vou falar sobre isso, o que é essa questão emocional. E aí, quando eu me vi, eu tava na dependência de comer carboidratos e comecei a desenvolver compulsão alimentar. Já depois de formada, depois de nutricionista, tá? E aí, como é que eu consegui resolver essa questão da compulsão alimentar? Terapia. Eu fiz terapia com psicóloga na época e fiz vários processos também de coaching, de autoconhecimento, fiz vários exercícios para eu entender essas questões. E eu descobri que eu tinha um sabotador da comida. A live hoje não é sobre autossabotagem, tá? Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso outro dia. Mas eu descobri que o meu sabotador que me fazia ter compulsão alimentar, sabe qual era? Era o da ostentação da comida. Era aquela garota pobre que não tinha dinheiro para comprar comida, que quando teve um dinheiro, achava que tinha que comprar e comer tudo que via, tudo que o dinheiro podia comprar, entende? Ostentação da comida. Tipo, aquela funkeira da ostentação, era eu com comida. Isso era consciente, gente? Vocês acham que era consciente? É claro que não, né? Eu não me sentia a funkeira da ostentação da comida. Eu descobri isso anos depois, trabalhando em terapia e processos de coaching, de autoconhecimento, e eu descobri que era meu sabotador. Eu tinha um outro sabotador também, que era, sabe o quê? TPM. Todas as vezes que eu estava na TPM, que eu estava um pouquinho mais irritada, um pouco mais sensível por conta dessa flutuação hormonal natural da TPM, o que eu fazia? Chocolate, doce. Já era uma coisa que compensava, meio que assim, eu tô na TPM, logo preciso comer doce. E, gente, quando a gente tá na TPM, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dormir mais, a gente precisa repousar. A TPM pede descanso, reparação mesmo, sabe? É dormir, é sono. Quando você estiver na TPM, ao invés de pensar, vou comer um chocolate, pense, o que eu posso fazer para ir dormir mais cedo? Toma um chá relaxante, toma um banho bem gostoso e vai para a cama mais cedo. Tô falando sério. Na TPM nós precisamos dormir, precisamos descansar mais, nem que você delegue um pouquinho mais. Pede ao Anderson tá na TPM. Meu amigo, vai dormir. Pede para a esposa fazer a comida, pede para os filhos lavarem a louça, delegar mesmo, sabe? Porque senão a gente fica muito sobrecarregada de verdade, né, Anderson? Então isso é muito importante para a gente lidar com isso. Mas quando a gente conhece quais são os nossos sabotadores, qual é o motivo, o gatilho que faz a gente comer compulsivamente, fica mais fácil. A gente vai exatamente naquele gatilho. O que eu fiz com o meu gatilho, que era a ostentação da comida? Eu descobri que graças a Deus, né, eu tinha dinheiro agora para comprar coisas boas para comer, então eu comia outras coisas que na infância eu não podia. Eu canalizei isso para quê? Castanhas, sementes, sei lá, quinoa, chia, semente chia que era caro na época, hoje é baratinho.
Então eu fui canalizando para essas coisas. Sim, ótimo que hoje com o meu dinheiro, com o meu esforço do meu trabalho, eu posso comprar coisas boas para comer. Então eu vou comer coisas que não vão estragar o meu corpo, não vão estragar a minha saúde. Entende? Resolvi o meu sabotador da comida, que era a ostentação da comida. E hoje tem que ter só na ostentação mesmo, né? Esses dias o quilo da maçã tava R$19. Falei, gente, só ostentando mesmo para poder comer hoje em dia. Mas então, vamos falar sobre a questão emocional, a dependência emocional de carboidratos. Quando eu contei pra você que a minha necessidade era do mingauzinho, da farinha láctea. Gente, o que é a farinha láctea? O que é um mingau? É uma comida quentinha, doce, molinha. E aí, quando a gente tem alguma questão emocional, você pode observar que a busca vai ser por comida quentinha, doce ou molinha, macia. É o purezinho de batata. Que mais? Vocês podem me ajudar aí. O que dá vontade de comer? O doce, né? O chocolate que é molinho, que é docinho. O que essas comidas quentinhas, docinhas fazem para nós? Fazem carinho. Então, o que eu quero que você pense é que carboidrato, ele tá muito relacionado com afeto, E aí, se você observar, por que você engordou? Começa a pensar, naquela situação eu engordei tantos quilos, o que você viveu emocionalmente naquele momento, naquela circunstância? Qual foi o problema que você teve? Pode observar, ó, a Sânia falou bolo de pote, tá vendo? Gatilho aí, ó, é quentinho, é gostoso, é molinho, é confortante, né? São comidas que fazem um carinho no estômago. Quando você come, quando você engordou então, você estava naquele momento mais triste, você estava passando por um problema muito grande, sei lá, uma pandemia, né? Quantas pessoas engordaram na pandemia? Quais foram os problemas, os reais motivos que fizeram você engordar? Os motivos foram reais. O que eu vejo agora, tá? De janeiro pra cá, eu tenho visto as pessoas mais estressadas, mais ansiosas e mais cansadas, como se não tivessem descansado no final do ano. Toda vez que muda um ano, a gente descansa, né? Quando passa de um ano pro outro, a gente descansa. Vem Natal, vem Ano Novo, a gente fica de pernas pro ar, descansa a mente, descansa o corpo. E quando a gente começa um ano novo, a gente começa revigorado, não é mesmo? Só que o que eu sinto, gente, até comigo, tá? Que esse ano parece que a gente não teve isso, né? A gente vem de uma pressão muito grande do ano passado e agora a gente tem que se ver muito, a gente se viu muito forte durante o ano de 2020 por causa de tudo que nós vivemos, né? Pandemia e todas essas questões. E aí, chegou o final do ano e a gente não relaxou de verdade. Porque a gente entrou em 2021 e os problemas continuam do mesmo jeito. E a gente teve que ser muito forte no ano passado. E parece que essa força toda, ela explodiu para alguma coisa. Quando a gente engorda, na verdade, é uma necessidade, é uma tentativa do nosso corpo, da nossa mente, de ser fortes. Porque se a gente cair de novo, se a gente tiver uma decepção de novo, seja uma decepção no seu relacionamento, uma decepção no trabalho, uma decepção com um amigo, se você tiver esse problema outra vez, é como se você estivesse protegido, sabe? Quando você acumula os pneuzinhos, as gordurinhas localizadas, é porque se você cair outra vez, você tá ali, ó, você amortece a queda. Entende? Você tá forte, você tá protegido. Isso é muito inconsciente, gente, mas a gente engorda pra quê? Para nos fortalecer. Então, a gente, na verdade, é frágil. A gente tá numa era de que a gente tem que ser assim, a super mulher, os homens, os super homens, né, Anderson? A gente tem que ser, tem livros escritos assim, seja foda. Parece que a gente tem uma obrigação de ser forte, de ser foda, de ser foda, de ser foda. E, na verdade, a gente esquece que nós somos o quê? Humanos. Que nós temos queda, sim, fragilidade, sim, sentimento, sim. E todas as vezes que nós não sabemos lidar direito com esses sentimentos, nós vamos buscar uma compensação, que é a comida molinha, quentinha ou docinha, que é o pão, necessidade emocional de pão, o mingauzinho com uma farinha láctea, o biscoito recheado, porque traz o quê para nossa alma? Um conforto. Mas todos esses carboidratos, molinhos, gostosinhos, docinhos, o que eles fazem para nós? Eles não resolvem o problema. Eles anestesiam e eles mascaram. É como se eles colocassem uma venda ali, te dá um alívio naquele momento, para quê? Para você não enxergar, você não olhar para a área da sua vida que precisa ser olhada de verdade. Isso faz sentido para você? Agora, eu quero trazer esse conteúdo, mas já pensando em soluções. Como é que a gente tem que agir?
quando a gente tem esses pensamentos sabotadores e quando a gente se vê no momento de ter um ataque compulsivo por comer carboidrato, doce, engolir uma pizza toda, ou nem que você não coma muito, mas é aquela coisa assim sucessiva, sabe? Primeira coisa, a gente tem que pensar que um brigadeiro tem o mesmo sabor de 8 brigadeiros. A gente não precisa comer 8 brigadeiros. Se um só ou 2, comendo devagarzinho, você já vai saborear aquilo, já vai ter o prazer e você não precisa dos 8. Você tem que saber o momento de parar. Outra coisa que é o mais importante. Nós crescemos, nós evoluímos, nos tornamos adultos. Boa tarde, Simone, bem-vinda. Nos tornamos adultos e o que acontece? Nós continuamos com comportamentos infantis, só obedecendo a nossa criança interior. E nós temos que alimentar essa criança em vários sentimentos, várias áreas da vida. Trazer leveza, enxergar a vida com mais espontaneidade, mais naturalidade, mais leveza de criança, mais pureza, claro. Mas a gente deixa demais essa criança interior falar mais alto quando nós somos adultos. Você quer um exemplo? Se você tem um filho e você está levando o seu filho para a escola, e no meio do caminho, seu filho vê o parquinho e ele fala, não, mãe, eu não quero ir para a escola. Ele começa a chorar e ele fala, me leva no parquinho, me leva no parquinho. O que você, como mãe, como pai, né, como o ser racional, o que você vai fazer com seu filho? Você vai conversar, né? Não, hoje não é dia de ir pro parquinho, hoje você vai pra escola. E aí hoje é segunda-feira, hoje é dia de ir pra escola. E aí a criança vai chorar, vai se espernear, vai gritar, vai fazer birra, vai fazer tudo que puder pra te convencer. O que você faz? Você não sabe o que é melhor pro seu filho? Você vai ser racional, você vai ser firme. Porque você sabe o que é melhor pra ele. Você vai levar ele pra escola e vai falar assim, calma, filho. Vai pra escola a semana inteira e sábado mamãe te leva no parquinho. Só um exemplo, tá? Só que o que acontece conosco, adultos? Nós crescemos e aí os problemas vêm, porque os problemas não vão parar, os outros não vão parar para você emagrecer. A vida não para. Seu marido, você pode querer emagrecer, mas seu marido não tá no projeto. O projeto não é do marido, é seu. Aí seu marido traz pizza e você reclama, você briga, não sei o quê. E aí, ou você nem briga. Você simplesmente esquece do seu objetivo, senta lá e come a pizza inteira junto com ele, com refrigerante, e aí vem no Jaque, né? Já que eu comi pizza, eu vou comer doce, e não sai desse ciclo. E o que é o mais correto, mais sensato a fazer nesse momento? É trazer para a racionalidade, é dar ouvido pro seu lado racional, trocar uma ideia com essa criança e falar, calma, sábado você vai no parquinho. Sábado você vai pro parquinho, eu vou te levar pro parquinho. Hoje é segunda-feira, você vai ficar firme na sua alimentação. Entende? Quem é que você tem dado ouvido na sua vida hoje? É o seu lado infantil? Ou o seu lado adulto, que sabe o que quer, de mulher decidida, de homem decidido? Quem é que você está dando ouvido? É aquela história de você ter um propósito que você quer mudar de área, você quer decidir fazer uma faculdade, e aí você está firme que você está estudando nessa faculdade, nessa graduação que você está fazendo, mas dá vontade de matar a aula. Como é que você vai se tornar um bom profissional, vai ter sucesso, vai ter êxito lá na frente, se hoje você fica matando aula todo dia? Esse matar a aula é desviar do foco principal por um prazer muito momentâneo que vem agora, que é de comer o chocolatinho, que é de comer o brigadeiro, que é de comer o hambúrguer, comer a pizza. Agora, tem um outro pensamento, que aí eu vou pegar um pouquinho mais na ferida, mas olha só. Tem muitos adultos que não cresceram, né? Nós vemos aí, meu café tá esfriando. Gente, eu amo café frio. Quer dizer, não pegar o café gelado e tomar, né? Mas eu gosto de fazer um canecão assim e ir tomando, ele vai esfriando devagarzinho. E eu vou tomando e tá uma delícia. Ele tá morno já e tá muito bom. E aí nós falamos sobre a síndrome de Peter Pan. Você já ouviu falar na síndrome de Peter Pan? São os adultos que não cresceram muito no sentido de atender às suas responsabilidades. A Elisângela tá falando, meu paladar é super infantil, meu sabotador. Paladar infantil. Paladar é algo que pode ser modificado, Elisângela. Pode ser modificado. Do jeito que a gente ensina uma criança, né, a desenvolver um paladar saudável, o adulto também pode desenvolver esse paladar. Ou vocês acham que eu sempre gostei de café sem açúcar na vida? Mas não foi mesmo. Bom, e aí quando a gente fala sobre a síndrome do Peter Pan, o que é essa síndrome? É aquele adulto que ele foge das responsabilidades. Esse fugir das responsabilidades não significa que ele não necessariamente ele é incompetente no trabalho, não. Às vezes é fugir da realidade, sabe? Ter uma visão muito fantasiosa das coisas, cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Só que a vida de adulto, gente, as coisas não acontecem quando a gente cruza os braços, a gente tem que ir à luta. Então, a síndrome de Peter Pan
é aquela criança que tem o paladar muito infantilizado, normalmente é assim, e tem uma necessidade, uma tendência muito maior por doces. E quando a gente vai avaliar essas pessoas, são pessoas que ou tem um problema muito sério no casamento, mas é uma questão que ela já sabe, ela sabe que ela não tá feliz, é uma questão real, mas ela empurra com a barriga, com o medo da responsabilidade pela decisão dela. Porque assim, ou ela conversa e tenta resolver a situação, ou se não resolver, pensar numa separação, não, mas e aí, como que fica a questão financeira? Como é que fica eu sustentar uma casa sozinha? Entende? E ela vai adiando. Essa pessoa é aquela que tem um problema no trabalho, ela não gosta do que ela faz, ela é totalmente infeliz no trabalho e aquilo vai deprimindo ela, vai deprimindo cada vez mais, mas ela não tem a capacidade dessa autorresponsabilidade de resolver aquilo que incomoda. Essa pessoa também, ela não dá muito ouvido, né? Ela não dá ouvidos pro lado emocional que precisa ser resolvido. Ela normalmente fica muito na superfície dos seus sentimentos e quando tem um motivo real, alguma questão financeira, alguma questão que precisa ser trabalhada, ela faz o quê? Ela adia. E aí essas pessoas normalmente falam, mas eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legume, eu não gosto. Só que nós somos o quê, gente? Adultos. E enquanto adultos, nós temos que ter a consciência que na vida nós não vamos fazer somente aquilo que nós gostamos. É isso que nos diferencia de uma criança. O meu filho, no que depender dele, ele vai fazer só as coisas que ele gosta. Ele está aprendendo porque a mãe, né, eu tô ensinando que na vida ele tem que fazer coisas que ele não gosta. Brincar é muito divertido, espalhar brinquedos na sala é muito divertido. Só que quando ele acaba a brincadeira dele, ele queria largar tudo ali. Porque pra ele já cumpriu a missão dele era só brincar. Só que vem o lado racional da história, que é a mãe. E ensina pra ele, pega a caixa de brinquedos e ensina que depois de brincar ele precisa guardar os brinquedinhos. E ele tá aprendendo isso. Ele não gosta de guardar os brinquedos, ele só gosta de brincar. Só que ele precisa aprender desde pequeno que ele vai ter que na vida dele fazer coisas que não necessariamente é o que ele gosta. Ah, não gosto de cozinhar. Tá, você tem condições de comprar comida saudável, de acordo com o seu propósito, de emagrecer, de ter uma vida mais saudável? Então, beleza. Talvez não necessariamente você precisa cozinhar. Mas você, não, Andrés, é caro, não tenho condições. Então, você vai ter que cozinhar mesmo sem gostar. Ah, mas eu não sei. No YouTube ensina. No meu curso online, por exemplo, tem um módulo só ensinando a fazer preparações, cozinhar vegetais de uma forma saudável. Sabe, a gente precisa dar ouvidos para o nosso ser racional e parar de ser infantis quando o assunto é emagrecimento. A gente parece uma criança mimada que se joga no chão e fala, eu quero carboidrato, eu quero doce. Gente, às vezes, eu recebo pacientes lá no consultório que sentam na minha frente e falam, eu quero emagrecer, mas não me tira o pão. Eu quero emagrecer, mas não tira o meu refrigerante. Eu atendi recentemente uma paciente que falou, eu tomo muita Coca-Cola, não tira minha Coca-Cola. Só que os exames dela todos alterados, eu falei, qual Coca que você toma? Zero ou tradicional? Tradicional, que é muito açúcar, muito açúcar. E os exames todos alterados, uma resistência insulínica importante, quase pré-diabética, a glicose super alta, os triglicerídeos nas alturas. E a criança, né, interior pedindo pra mim, não é a culpa do paciente, tá? Não é. É a criança interior sofrendo na minha frente, tipo, não tira minha Coca-Cola. E aí eu, como profissional, quero ajudar essa paciente, quero acolher essa paciente, mas eu quero que ela se sinta bem, eu quero que ela tenha saúde, sabe? Eu vou ter que conversar com ela e falar, infelizmente, você não vai poder mais tomar Coca-Cola todos os dias. E o lado infantil olhando pra mim e chorando, sabe? Não tira minha Coca-Cola. E quantas vezes você fala isso, você tenta fazer barganhas com você mesmo? Não tira o meu pãozinho. E você quer emagrecer, você quer ter uma vida saudável, mas você não quer abrir mão de comer o pão todos os dias pela manhã. E eu falei no início da live, se você chegou depois, você vai ficar salva essa live, você volta lá e assiste, que eu disse que não faz mal comer pão francês, tá, gente? Não faz mal comer açúcar, o glúten não engorda, o açúcar, a lactose, nada disso faz mal. Faz mal quando a gente come excessivamente, quando a gente perde o equilíbrio. Só que eu tenho eu convivo muito com pessoas que falam assim, eu não sei porque eu engordo porque eu tenho problema na tireoide, eu engordo porque eu tenho insulina alta.
E eu costumo dizer, gente, que comida não tem asas, né? Comida não voa sozinha para nossa boca. A gente engorda porque a gente come. E no momento em que você assumir, que você observar que você tem essa síndrome, que é a síndrome de Peter Pan, e que você não assumir a responsabilidade pelo seu processo de emagrecimento, pelo seu processo de mudança de vida, sabe quando é que você vai emagrecer? Nunca. Tem gente que vai lá no consultório, olha pra mim e fala, agora vai. Eu falo, não vai não, olhar pra mim não emagrece não. Consegue entender? O que a gente tem que ter em mente é que a gente tem o lado do cérebro, dois lados, né? A gente tem um cérebro como se fossem dois. E a gente tem o tempo inteiro o nosso anjinho do bem que nos protege, que nos ajuda o tempo todo. E a gente tem o nosso anjinho do mal que fica falando assim, só se vive uma vez dessa vida. Você tá cansado, você teve um problema, você teve um dia estressante. Você merece um chocolate no final do dia. Quando você escutar essa voz, o que é que você tem que fazer? Trazer para a racionalidade da voz a quem? O seu anjinho bom, que é o lado racional. E aí o seu lado racional tem que governar a situação. Antes de colocar alguma coisa na boca, pensa qual anjinho que você está alimentando, sabe? O lado racional vai falar, sim, chocolate é muito bom, mas calma. Você pode fazer um bilhetinho em cima daquilo que você tem e aprender que você não precisa, não é porque aquilo está no seu armário que você precisa comer. Estipula um dia, eu vou te comer no sábado à noite, pronto, acabou. E aí todo dia você olha pra ele, dá tchauzinho e fala, não é o dia, hoje você não vai pro parquinho. Troca essa ideia com a sua criança interior todos os dias, todos os dias. Agora tem algumas coisas também que eu quero falar pra você. Primeiro, eduque a sua criança. É preciso educar a criança. Muitas vezes, só se vive uma vez. A Carol, eu sempre, já tomando as dores, né? Já se vendo nessa fala. Muitas vezes, o que nós fazemos? Nós, até perdi agora, né? Aquilo que eu falei, né? Chocolate acima de 70 atrapalha o emagrecimento? Não, Elisângela, não atrapalha. Pelo contrário, o chocolate, né? O cacau, ele é super antioxidante. Os alimentos antioxidantes contribuem para o emagrecimento. Inclusive, pode comer chocolate todo dia. Mas desde que seja um chocolate de qualidade, né? Acima de 70% cacau mesmo. Tem açúcar? A maioria tem. Só que, por exemplo, você come um tabletinho de 20 gramas de chocolate, 70% daquilo é cacau. E aí tem outros ingredientes ali. Qual o percentual de açúcar? É baixo, entende? Não é um chocolate desse que vai engordar. Não é. Pode comer sim. Isso ajuda muito. Mas assim, quando a gente fala que precisa mudar o paladar, tem que tomar muito cuidado também para não substituir um vício por outro. Porque senão as pessoas ficam fazendo muito receitinha fit, receitinha fit, receitinha fit. Só que enquanto não trabalhar a mente, gente, emagrecimento é aqui, é na mente. O que vai acontecer? A pessoa faz um brownie fit low carb. Eu tenho uma receita no meu canal no YouTube que é maravilhoso esse brownie. Só que se a pessoa não trabalhar muito aqui, a questão da mente, ela vai, senta e come o brownie inteiro. O que vai acontecer? Ela não vai emagrecer, ela vai engordar comendo um docinho fit. Então, para vocês perceberem como que a questão do emagrecimento, ela é uma questão mental. Gente, já passou meia hora. Ai, tenho que acabar a live, eu tenho paciente agora, tenho que correr pro consultório. Mas olha, esse assunto é muito complexo, né? É muito complexo. Por isso que a próxima live, que vai ser quinta-feira à noite, vai ser sobre compulsão alimentar. E vai ser a continuação desse assunto de hoje, que foi a necessidade emocional de carboidratos. Para finalizar, quero falar duas coisas. Primeira, você já entendeu que normalmente tem alguma questão emocional envolvida por trás do seu ato de comer? O que você tem que fazer? Começa a olhar a sua vida sob uma perspectiva mais ampla. E vou passar um exercício para você fazer agora. Sobe numa arquibancada. Imagina um campo de futebol. Eu, como sou corintiana, vou pensar na Arena Corinthians lá em Itaquera. Suba lá na última arquibancada. Se você preferir o Maracanã, tá tudo bem. Eu prefiro a Arena Corinthians, mano. Você vai subir lá na última arquibancada. E o que você vai fazer? Você vai olhar para sua vida como se a sua vida estivesse lá no meio, no campo, sabe? Lá no centro. Você vê todas as suas dores. Quais são os seus problemas hoje? O que te atrapalha mais de emagrecer? Quais são os seus problemas mais emocionais? Fala pra mim, não precisa falar aqui, tá? Mas pensa. É uma questão emocional? É uma questão de relacionamento? É uma questão de uma doença que você está vivendo de alguém da família, alguém perto? É um luto? O luto pode ser a morte de alguém. O luto pode ser a partida de alguém. O término de um relacionamento é um luto. O que é? Qual é essa ferida? É uma questão financeira?
É uma questão profissional, que você não está feliz no seu trabalho, se é uma questão familiar, que é uma falta de perdão. O que é que está te massacrando? Você sabe o que é. Você está feliz em todas as áreas da sua vida? Pega esse ponto que está te massacrando, que precisa ser resolvido, coloca todos os personagens envolvidos lá no meio do campo. Só que você não tá no campo, você tá aqui, ó, de cima, lá no topo, lá na última arquibancada, e você tá olhando lá dentro, lá no campo. Você vai avaliar todos os integrantes e toda a história, toda a situação, só que com o olhar de quem vê de fora, o olhar de quem vem daqui de cima. Quando eu fiz esse exercício, eu tomei uma dessas decisões mais importantes da minha vida. Mais importantes. Que eu, dentro da situação, eu não conseguia enxergar. E quando você tem esse olhar de cima para a sua própria vida, para o seu problema, para a sua situação, você consegue pensar numa solução. E quando você chega nesse nível de clareza, você vai entender que a sua necessidade emocional do carboidrato está sendo só para mascarar essa situação que está lá no meio da arquibancada, que você come para não enxergar. Quando você pensar que esse carboidrato que você está comendo todos os dias está aliviando a sua dor, eu quero encerrar essa live dizendo uma coisa. Isso está te enganando e trazendo vários outros problemas. Está minando a sua autoestima. Até quando? Você vai viver com a vida tendo o comportamento da vida que não te faz feliz. Meu convite para você a partir de hoje é que você olhe, que você suba lá e que você olhe a sua vida. E quando você vai fazer esse exercício para enxergar o que é que precisa ser mudado, até você resolver, e depois você vai subir na arquibancada, vai olhar e falar: minha vida tá boa pra caramba. Não é porque é uma vida perfeita, mas porque você desenvolveu inteligência emocional suficiente para ter essa clareza, essa leveza, e a partir de hoje você não desconta mais as suas emoções no carboidrato, no pão, na pizza, naquele pãozinho francês do domingo de manhã.